A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 342 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está como todos poderão voltar para o seu estado natural. Está aí o desencanto dessa mecânica material, em que todos estavam fanatizados por essa mecânica material, pelos feitos dessa mecânica material. Todos encantados por esses feitos. Hoje que passaram a se conhecer, sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores e o raciocínio foi feito para equilibrar todos e todos saberem como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Primeira mensagem. Em 1935, terminou a fase do pensamento e entrou na natureza da energia racional para desenvolver o raciocínio de todos. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. E a falência moral, física e financeira. Tudo porque terminou a fase da era do segundo milênio. E esses três desequilíbrios causaram o desrespeito porque terminou a fase do pensamento. E o desrespeito causou a violência. E o desrespeito causou a violência porque terminou a fase do pensamento. A violência causou o terror porque terminou a fase do pensamento. O terror causou as guerras por a fase do pensamento ter terminado. As guerras causaram a mortandade. Tudo porque entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque quando termina uma fase, os habitantes da fase perdem o direito de viver. Essa é a causa da existência de salve-se quem puder e se puder, porque terminou a fase do pensamento. Na fase do pensamento, eram essas duas energias do chão que comandavam a natureza. E por a natureza ter mudado de fase, entrou outra energia comandando a natureza, que é a energia racional. Assim se deu com a fase dos selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens, para entrar a civilização, a natureza tratou de destruir todos os selvagens porque terminou a sua fase. E entrou na natureza outra energia comandando a natureza, que é a energia racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase em que toda a humanidade vai passar a conhecer e saber como voltar para o seu estado natural e saber como mudar para o seu estado natural. Porque o estado natural de todos é de energia e não de matéria. Hoje todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio porque a fase é racional. É a fase da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a fase da racionalização dos povos, e por todos serem de raça racional é que aí estão
nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso hoje o melhor passeio, a melhor distração são os livros nas mãos. E por isso ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para que todos passem a se conhecer e saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Porque passaram a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E saber como mudar para ele. Porque todos são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E hoje todos passaram a saber a causa da mecânica racional, que é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque o animal racional agora passou a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, só estão tratando das coisas úteis, que é o trabalho para sua sobrevivência. Porque depois que todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, ninguém quer mais pensar e imaginar. Todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Como todos estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Na cultura racional somente tem argumentos verdadeiros, porque desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, ela ficará pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. E mesmo porque ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque já sabem quem é o pensamento e a imaginação, que são duas máquinas feitas pela natureza para a destruição de todos que aí estão vivendo desconhecidos de si mesmo. Porque ninguém nunca soube o porquê que assim é. Ninguém nunca soube o porquê desse mundo de matéria. Ninguém nunca soube porque é condenado a sofrer e condenados à morte. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim e como foi a retirada do nosso verdadeiro estado natural, porque o estado natural de todos é de energia e não de matéria. E por não ser de matéria, que ninguém tem o direito de viver na matéria, porque o seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão tratando de desmaterializar a energia, que é a energia causadora de todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de vida eterna, e todos hoje fazendo tudo o que pode para voltar para o seu estado natural, que é um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e todos passarem a raciocinar, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Hoje todos conhecedores desta deformação racional, dessa poluição racional e desta degeneração racional.
Hoje todos de posse do maior conhecimento da humanidade, que é passar a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim e como voltar ao nosso verdadeiro estado natural. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, porque todos estão fazendo tudo o que podem para todos passarem a se conhecer. Que é triste viver sem saber dizer o porquê da vida. É triste viver em um mundo sem saber o que deu causa a esse mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo conferências pelo mundo inteiro para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, e a saber de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Ligados nessas duas energias do chão, continuariam a viver aí no chão e se transformar de bicho racional para bicho irracional. E, primeiramente, iam correr toda essa hierarquia do espaço, porque todos os bichos são feitos pela energia magnética. E por serem feitos pela energia magnética que são ferozes. Depois que corressem toda essa hierarquia do chão e do espaço, passariam de animal racional para animal irracional. Porque a natureza é de transformações e por isso se transformavam de uma vida para outra e de um estado para outro. Porque a natureza é de transformações. Por isso tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. Por a natureza ser de transformações. Terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão sendo liquidados por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim e sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional. E que esse aqui é o verdadeiro tesouro da humanidade, se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso todos estão cumprindo com o dever de fazer propaganda noite e dia. Porque sabem que todos estão vivendo desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo que existe. Hoje chegou o final da vida do pensamento e da imaginação. Porque estão ligados à energia que está comandando a natureza. Porque sabem que a natureza é de transformações. Todos foram feitos por essas duas energias do chão, transformadas em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética, que é o corpo de matéria. Os de todos que já estão raciocinando satisfatoriamente, sabem que a Terra vai ser um paraíso racional por todos estarem com seu raciocínio bem desenvolvido. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão se aprontando para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso estão tomando conhecimento da cultura racional, que é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está sendo desmaterializada por 4 potências poderosíssimas para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é a fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como mudar para ele.
porque todos são de raça racional. E por ser de raça racional, é que estão tratando de voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. É de energia de vida eterna. Todos agora querem voltar para a eternidade, porque sabem quem são essas duas energias do chão que há muito vem destruindo todos que aí estão. Porque a energia elétrica e magnética já terminou a sua função na Terra, de comandar todos que aí estão. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos, e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a causa da existência desse mundo de matéria. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque ninguém que já passou a se conhecer quer mais ficar sendo lapidado por essas duas energias do chão, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão sendo amparados pela natureza, orientados pela natureza, guiados pela natureza, para que voltem para o seu verdadeiro estado natural. E todos estão ligados à natureza e, por isso, protegidos por ela, orientados por ela, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, como chegou o fim das classes de monstros, como chegou o fim da classe do selvagem. E agora chegou o fim da fase do pensamento e da imaginação, porque tinha que chegar o seu fim depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá todos são eternos, por serem corpos de energia, e por isso na cultura racional não existe mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem infinito, nem transfinito. Porque é uma cultura natural da natureza. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim vamos deixar de ser condenados a sofrer e de ser condenados à morte. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê todos assim são e de onde são, e como poderão mudar para o seu verdadeiro estado natural, que por ser energia todos são eternos. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida da matéria, em que o sofrimento já é, bem dizer, demais, e ninguém está aguentando mais viver sem se conhecer. Todos querem passar a se conhecer, para saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e como mudar para ele, desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dela desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos que sabem quem é o pensamento e a imaginação, ninguém quer ficar mais por conta dessas 2 máquinas de lapidação. Porque o pensamento e a imaginação foram feitos por essa natureza para preparar todos para se conhecer, quando chegasse a fase racional. Hoje todos estão tratando de voltar ao seu estado natural, porque a vida do pensamento e da imaginação é muito complicada, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos querem voltar a ser o que já foram no mundo racional. Todos sempre foram eternos. Por serem corpos de energia, chegou na Terra a solução do animal de origem racional.
Hoje todos estão se aprontando para voltar ao seu estado natural, porque ninguém aguenta mais viver deformado, poluído e condenado a sofrer e condenado à morte. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural que é eterno, por ser energia. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para passar a se conhecer e saiba como voltar para o seu estado natural. E por isso ninguém hoje quer mais pensar nem imaginar, porque passaram a conhecer quem é o pensamento e quem é a imaginação. E aí estão os feitos do pensamento e da imaginação, para destruir todos que aí estão, e ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos, e desconhecidos dessa mecânica material, e desconhecidos dessa mecânica celeste, e desconhecidos da mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim de todos e deixaram de ser assim. Hoje a vida tem solução definida, tem solução e definição, porque está aí a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, por saberem que a cultura racional é do verdadeiro Deus. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E é por isso que todos que são filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio. E aí estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, para todos que já passaram a se conhecer. Porque a coisa mais triste que existe é viver nesse mundo e não conhecer o porquê dele. É ser de matéria e não saber porquê é de matéria. Filhos dessa mecânica racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim para voltar para o nosso estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade. Pensador nenhum sabia dizer o porquê todos eram assim. Ninguém sabia dizer o porquê não tinham o direito de viver, tendo vida e não saber dizer o porquê da vida. Hoje todos já passaram a se conhecer, fazendo julgamento racional e dizendo, é verdade. Ninguém se conformava com esse estado natural porque ninguém sabia o porquê não tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse a cultura racional, íamos mesmo nos transformar em animal irracional por a natureza ser de transformações. Hoje chegamos no fim da morte e ao fim da lapidação de todos que eram de matéria, e ninguém sabia dizer o porquê que assim era, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Aparentemente parecia que todos se conheciam, mas aparências não são verdades. Ninguém sabia dizer porque era de matéria e o porquê ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje sabemos o porquê somos assim e como deixaremos de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural por meio da cultura racional, que é a cultura do nosso verdadeiro estado natural. Que o nosso verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. E por isso ninguém tinha o direito de viver, porque estava fora do seu verdadeiro estado natural. E hoje passamos a nos conhecer e saber como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E os culpados de sermos assim somos todos que deixamos de raciocinar para pensar e imaginar. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra seja um paraíso racional
e desmaterializando esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a nos conhecer na cultura do verdadeiro Deus, que é a cultura racional. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. Hoje a matéria para muitos não tem valor nenhum, porque ficaram desconhecidos de si mesmos e não sabiam que os culpados de serem assim são todos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos agora sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê estamos assim e como mudar para o nosso estado natural, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. E por estar fora do nosso verdadeiro estado natural, ninguém tinha o direito de viver. A vida era esquisita, porque todos queriam viver e faziam tudo para viver, e ninguém sabia o porquê ninguém tinha o direito de viver. E por isso todos os recursos para viver nessa terra não existiam. Agora todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Éramos destruídos pelo pensamento e a imaginação, porque são duas máquinas que preparou todos para que todos, com o tempo, fossem recuperados para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando, imaginando, continuam a viver aí no chão. E por a natureza ser de transformações, íamos se transformar de animal racional para animal irracional. É o que acontece, o que está acontecendo com muitos que se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por esta infinidade de filosofias e por estarem fanatizados pelos seus ideais, pelas suas ideias e pelos seus idealismos. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo que o pensamento não foi feito para acertar. Todos querem hoje somente raciocinar. Ninguém mais quer pensar. Todos hoje querem raciocinar, porque já sabem que o pensamento não foi feito para acertar e por isso, há milhões de milênios todos vêm pensando e imaginando para conseguir acertar, e aí estão em desacertos, desafiando os pensadores, porque a fase do pensamento já terminou. E não adianta mais pensar. A fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não medem despesas nem distância para fazer com que todos passem a se conhecer. Agora os que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, todos esses materialistas se recusam a se conhecer, por não saberem que a fase do pensamento já terminou desde 1935. E que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. E por isso está aí no mundo esta infinidade de desacertos desafiando os pensadores. Que para endireitar tudo isso, é preciso que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio. Porque a fase é da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem como fazer o julgamento do raciocínio, o julgamento do pensamento e da imaginação. Porque há milhões de milênios nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador.
E todo pensador, por viver desconhecido de si mesmo, não sabia por que pensava nem imaginava. E quem fez o pensamento? E a imaginação? Fez todos esses feitos que aí estão para a lapidação de todos, para preparar todos, para depois de preparados, serem recuperados pela fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Com o desenvolvimento do raciocínio estou melhorando cada vez mais e acertando em tudo cada vez mais. Com o desenvolvimento do raciocínio já estou bem diferente daquele que só pensava e imaginava, e que não sabia quem era o pensamento e a imaginação. Duas máquinas feitas pela natureza para a destruição de todos que aí estão. E essa é a causa de ninguém ter o direito de viver, porque todos foram feitos como máquinas de reprodução de filhos e irmãos, por serem todos filhos de uma natureza só, da energia elétrica e magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam em voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida está completamente diferente para aqueles que já estão com o raciocínio bem desenvolvido. E por isso hoje, todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo tudo o que podem para voltar para ele. Porque a matéria é um ser encantado, e por ser encantado ninguém sabia dizer por que era assim como é. Todos encantados com essa mecânica material. E agora a cultura racional veio desencantar todos, para que todos tenham condições de voltar ao seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje a vida tem solução definida, que é saber como voltar para o seu estado natural. E definitiva, porque aí está o conhecimento completo dessa deformação racional. E que os culpados aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, por estarem vivendo fora do seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Aí está a realidade da vida verdadeira. Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, por saber quem é o pensamento e a imaginação. Os todos que já passaram a se conhecer estão sabendo que todos foram feitos assim, e aí estão sofrendo as consequências porque procuraram ser assim. E por isso estão sofrendo as consequências, porque uma infinidade saiu do mundo racional. E aí estão sofrendo as consequências porque estão aí materializados em forma de máquina do raciocínio. E por isso ninguém mais quer pensar nem imaginar, porque sabe quem é o pensamento. No pensamento a discórdia, no raciocínio a concórdia. No pensamento a discórdia, por quê? Porque vivem todos discordando uns dos outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros. E por isso no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E por isso o pensamento de todos é conflitante, por ser conflitante causa os atritos. E os atritos causam os conflitos entre todos. Por isso vivem todos em conflito consigo mesmo, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, e em conflito com tudo e com todos. A causa das guerras, a causa dos conflitos universal. Por isso o pensamento é conflitante. No pensamento a discórdia, discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E no raciocínio a concórdia, porque o raciocínio equilibra. E o pensamento desequilibra, porque ele foi feito para lapidar e não para equilibrar ninguém.
E é por isso que todo pensador vive desequilibrado a vida inteira. Porque o raciocínio é a razão da vida eterna e, por isso, ele promove a concórdia. E o pensamento a discórdia. Discordando uns dos outros. Assim é a mecânica material e a mecânica celeste. Hoje todos já passaram a se conhecer sabendo quem é o pensamento e a imaginação. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, por conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Se não fosse a cultura racional, íamos nos transformar da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Se não fosse a cultura racional, a humanidade estaria perdida. Porque iam se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. A categoria é a causa das duas classes, animal racional e animal irracional. A categoria é a causa das duas classes porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer. Admirados com a cultura racional, diz de boca cheia, raciocinando. Se não fosse a cultura racional, a humanidade estaria perdida porque a natureza é de transformações. Íamos nos transformar de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Éramos assim, ninguém sabia dizer porque todos eram assim. Porque todos desconheciam porque todos assim são, e o porquê que a mecânica material assim é, e o porquê que a mecânica celeste assim é, e o porquê a mecânica racional assim é. Por todos viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém sabia dizer o porquê que assim era. E por ninguém saber dizer o porquê que assim era, todos viviam desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existe nessa galáxia Terra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria nada é e o raciocínio tudo é. E por isso o pensamento divide, e tudo que divide causa os conflitos. Os conflitos causam os atritos, e os atritos são as causas dos conflitos. E por isso a humanidade vive em conflito consigo mesmo, por todos serem de matéria, e não saber dizer o porquê todos são de matéria, por desconhecerem as causas dessa mecânica material. A causa da mecânica celeste e a causa da mecânica racional, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação para serem recuperados pela fase do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois dela ser desmaterializada, saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por lá os corpos serem de energia, e energia tem vida eterna, habitantes da eternidade não aí do chão, como matéria sem solução. E por isso todos encantados pelas belezas e riquezas naturais da natureza. Todos encantados. Não sabiam dizer o porquê que assim era e o porquê todos assim são, por serem encantados dentro desta mecânica material. Todos encantados pela matéria, por serem materialistas, e viverem de matéria, e para viver de matéria, a alimentação dos seres de matéria tinha que passar pelo inferno, que é o fogo, para depois de pronta pelo inferno, que é o fogo, ficar sem condições da bicharada do chão se alimentar. Para depois de pronta pelo inferno, que é o fogo, ficar em condições da bicharada do chão se alimentar. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade.
até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim e como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem corpos de energia, no verdadeiro mundo de origem de todos, todos são eternos. Só na matéria que ninguém tem o direito de viver. Porque o natural de todos não é de matéria, é de energia. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim terminou a classe do animal racional, porque agora todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso hoje todos passaram a conhecer a causa da existência de tudo assim ser, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão enobrecidos por saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definitiva. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida por quê? Porque passaram a conhecer as causas desta deformação racional, poluição e degeneração. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim e sabemos como deixarmos de sermos assim. E mudar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a conhecê-lo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Temos que estudar muito a cultura racional, porque quem estuda guarda o que estudou e sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje ninguém quer mais pensar, porque o pensamento divide e tudo que divide está fora do seu estado natural. Porque tudo que divide causa discórdia. Segunda lição do volume 342 do Histórico, na página 31. Aí está como toda a humanidade pode voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem por meio da cultura racional, que é a cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E a causa de todos terem raciocínio é porque são filhos do verdadeiro Deus. E agora chegou na Terra como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e por isso, hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E é por isso que os missionários do mundo racional não medem despesas, nem sacrifícios, nem tempo, nem horas, nem dias, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, não sabem quem é o pensamento, não sabem quem é a imaginação, e não sabem quem é o raciocínio, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E muitos se recusam até a se conhecer, por estarem fanatizados por essa infinidade de ideologias diferentes umas das outras, e por estar fanatizado pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos, não sabem quem é o pensamento nem a imaginação. Segunda mensagem. As primeiras palavras do racional superior foi perguntando a todos: quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, capazes de se destruírem antes do dia. E dessas palavras
essa imensa obra de grande importância para toda a humanidade, para que todos tivessem a oportunidade de passarem a se conhecer e saber como saiu fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. E perderam o direito de viver por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje, toda a descida e a causa de se transformar em animal racional. E como todos poderão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Por isso hoje todos que já tomaram conhecimento da maior obra natural da natureza estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que todos passem a raciocinar. E a Terra passará a ser um paraíso racional depois que toda a humanidade estiver raciocinando. E hoje ninguém mede esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, e nem chuva, nem sol, e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que não sabem quem é o pensamento e quem é a imaginação. E por isso estão vivendo o desconhecido de si mesmos. Então, esta obra está feita para que todos voltem ao seu estado natural, e por isso está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por isso são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão satisfeitíssimos, porque passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. E o porquê que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia, de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer e saber quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Hoje todos estão cientes dessas 3 mecânicas e estavam ligados nessas 2 de energia do chão na fase do 2º milênio. E hoje estão ligados à natureza e à energia racional, para poderem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim. Terminou a classe do animal racional, porque hoje sabemos que não temos o direito de viver por estarmos fora do nosso estado natural, que é de energia e de vida eterna. E outros fanatizados por essa infinidade de pensamentos, sem saber por que pensa, sem saber por que imagina, fanatizados com as suas ideias, com seus idealismos, com seus ideais, porque não sabem quem é o pensamento nem a imaginação, que são 2 máquinas para a destruição de todos que aí estão materializados, que foram feitos por essas 2 de energia do chão elétrica e magnética, transformada em líquido, que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética, por não saberem por que pensam e imaginam. Há milhões de milênios que todos pensam e imaginam e nunca conseguiram acertar. E por isso aí está essa infinidade de desacertos, que ninguém está aguentando mais a lapidação da vida da matéria, que é só sofrimento, tormentos, agonias, por não saberem por que são assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, que a natureza já anunciava o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim.
Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem a causa dessa deformação racional, dessa poluição e dessa degeneração. Hoje todos passaram a conhecer as causas dessa mecânica material e a causa dessa mecânica celeste. E a causa da mecânica racional, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim, e como deixarmos de sermos assim, como voltar ao nosso estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela na cultura racional. Hoje todos passaram a saber quem foram os causadores desta deformação racional, que são todos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso todos estão fazendo por onde estudar com persistência a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque todos agora querem raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Todos agora que passaram a se conhecer querem voltar para a vida eterna. Hoje ninguém está mais aguentando os suplícios e os sacrifícios e o sofrimento e os padecimentos da vida da matéria. Hoje todos conhecem as causas de tudo que existe. A causa da mecânica material, a causa da mecânica celeste e a causa da mecânica racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque todos passaram a saber o porquê todos são assim e o porquê desta deformação racional existir. Hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam dizendo: o melhor passeio e a melhor distração são os livros de cultura racional em nossas mãos, para que possamos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia, todos são eternos. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que o pensamento e a imaginação não foi feito para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, não havia desacerto nenhum na vida do pensamento. O pensamento e a imaginação são 2 máquinas de lapidação para, por meio dessa lapidação, preparar todos para, depois de preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, e que aí estão nesta classe de animal de raça racional, sendo o raciocínio a razão da vida eterna, e como voltar para ela. Aí estão todos os pontos vitais para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, há milhões de milênios que todos pensam, não existiria mais desacertos na vida dos pensadores. E a natureza mudou de fase em 1935. Terminou a fase do pensamento, porque entrou na natureza outra energia, que é a energia racional comandando a natureza. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Esta falência moral, física e financeira. E esta liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror.
O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo porque entrou na natureza era do fogo, era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso hoje ninguém quer mais pensar, porque sabem que o pensamento é inimigo do pensador. E por ser inimigo do pensador, o pensador vai fazer às vezes uma viagem e não sabe se vai morrer nesta viagem, porque o pensamento é inimigo do pensador e não avisa o pensador. O grande amigo do pensador é o raciocínio, porque o raciocínio avisa o pensador. Porque o pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores. E por isso quem lapida não avisa os desastres que os pensadores estão sujeitos. E por isso muitos sendo destruídos por doenças incuráveis. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Porque hoje todos querem raciocinar. Porque sabem que a união de toda a humanidade só pode ser feita através do desenvolvimento do raciocínio. Porque já sabem quem é o pensamento. O pensamento e a imaginação, 2 máquinas de lapidação para preparar os pensadores por meio desta lapidação, para que os pensadores tenham condições de voltar ao seu estado natural. E por isso no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E por isso o pensamento divide e o raciocínio une. E tudo que divide causa os conflitos causam os atritos, e por isso todo pensador vive em conflito consigo mesmo, porque ele não sabe dizer o porquê que ele assim é. O porquê que esta mecânica material assim é e o porquê todos assim são. Pensador nenhum sabia porque foram feitos de matéria, com vida provisória e passageira, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada por essas 4 potências, estar pronta para voltar ao seu estado natural, por serem habitantes do mundo racional e por serem de energia, todos são de vida eterna. No pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros. E no raciocínio está a concórdia. Depois dele desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional por todos estarem raciocinando e por todos passarem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definitiva por ter chegado ao fim da classe do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais ficar ligados a essas 2 máquinas do chão, que é o pensamento e a imaginação, porque se ficarem ligados nessas 2 energias do chão, continuam a viver aí no chão. E por a natureza ser de transformações, se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque a categoria é a causa das 2 classes, animal racional e animal irracional. Porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem toda a estrutura da vida eterna. E sabem como voltar para ela, porque passaram a se conhecer. E antes de ser máquina do raciocínio era energia,
que deu causa à máquina do raciocínio. Antes de ser energia elétrica e magnética, que é a causa desse conjunto de máquinas elétrico-magnéticas. Todo antes de ser é energia, transformada em matéria. Porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios, porque todos têm raciocínio. Porque todos são filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Antes de ser máquina da mecânica racional, era energia racional, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, porque ele passou a se conhecer e a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer. Então todos os emissários do mundo racional cumprem com o dever de fazer propaganda, porque são verdadeiros missionários do mundo racional que já estão se preparando para voltar ao seu estado natural, que seu verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna. E aí está o conhecimento do verdadeiro Deus na cultura racional, para que todos saibam fazer por onde voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, raciocinam em voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o corpo de energia de vida eterna. E por isso hoje todos já passaram a conhecer quem é o pensamento e a imaginação. Ninguém mais quer pensar nem imaginar. Estão tratando, por meio da cultura racional, de desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já estão raciocinando não querem mais pertencer a esta deformação racional, esta poluição racional e esta degeneração racional. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. E por isso estão estudando a cultura racional e fazendo infinidade de conferências que todos aqueles que estudaram com persistência a cultura racional, quando abrem a boca para falar em cultura racional, salvam multidões, que vivem desconhecidos de si mesmos. E por isso que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram contra si mesmos. E por isso aí está o raciocínio materializado, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Ninguém sabia por que pensava, porque ninguém sabia por que era assim. Ninguém sabia por que imaginava, porque ninguém sabia por que era assim. Por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e da verdadeira causa de que fez todos assim. Hoje os que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje a vida tem solução definida e definitiva para todos que já passaram a se conhecer. Sabem como voltar para o seu estado natural e por isso estão fazendo por onde. Hoje a vida de matéria chegou no seu fim. Chegou o fim da morte, chegou o fim da condenação por todos estarem aí condenados a sofrer e condenados a morrer. Hoje todos passaram a saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional,
e por serem corpos de energia são eternos. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, depois que passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer mais saber da vida do pensamento e da imaginação, porque sabem quem são essas duas máquinas de lapidação. Preparando todos para, depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que toda a humanidade passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural. Porque todos são de raça racional e, por isso, aí estão nessa classe de animal racional. Porque também passaram a saber que a fase do pensamento terminou. O comando das duas energias do chão elétrica e magnética, pensamento e imaginação. E entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. É a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa. E a causa dessas duas classes é a categoria de bicho racional, que se transforma para bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer para voltar ao seu estado natural. Porque sabe que o pensamento não é amigo de ninguém. E por isso, se a pessoa tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Por que não avisa? Porque o pensamento é inimigo do pensador. O grande amigo do pensador é o raciocínio. Raciocinando, estão livres da destruição de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim estamos sabendo por que somos assim, e conhecermos o nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, que estavam na categoria de bicho racional. E por estarem nessa categoria, viviam como bichos uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Porque basta ser de matéria para ter todos os defeitos maus e bons. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A humanidade inteira vivia num brigueiro infernal uns contra os outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Por isso as guerras não cessavam. Hoje tem muitos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido e encaram a vida como um verdadeiro racional, porque já está com o seu raciocínio bem desenvolvido e porque também passou a se conhecer e conhecer a causa da existência de seu ser, que vivia completamente desconhecido de tudo e de todos. Por isso ninguém sabia dizer o porquê que assim era, o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer de onde são. Ninguém sabia dizer de onde todos vieram e para onde todos vão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e de tudo que existe nesta galáxia Terra. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem dizer o porquê todos assim são. Sabem dizer de onde todos são, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, e nem horas, nem chuva, nem sol, e nem distância, para fazer conferências em todas as nações do mundo. E por serem emissários do mundo racional, estão prontos para salvar multidões. Porque estudou a cultura racional com persistência, e quem estuda sabe transmitir aquilo que estudou. E quem somente lê não sabe nada, porque chega no fim e esquece tudo que leu. Agora quem estuda sabe transmitir tudo aquilo que estudou.
Porque estudando grava no sentimento, somente lendo não grava nada. E por isso não sabem e têm medo de fazer conferências, porque somente lê e quem lê esquece o que leu. E um esquecido não está em condições de salvar multidões. Agora, quem estuda com persistência sabe transmitir tudo aquilo que estudou. Hoje tem muitos que estão fanatizados por essas filosofias diferentes umas das outras. E outros fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Porque estão fanatizados pelo pensamento, porque vive desconhecido de si mesmo. E se recusa a se conhecer, porque são verdadeiros materialistas. E um materialista de cultura racional não sabe nada. E tem muitos materialistas que são ateus, por desconhecer a cultura racional. Porque passando a conhecer a cultura racional, deixa de ser materialista e deixa de ser ateu. Porque cultura racional é a cultura para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. E para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Porque muitos pensam que cultura racional é seita, é doutrina, é religião. Cultura racional não é nada disso. A cultura racional é a cultura feita para o desenvolvimento do raciocínio de todos, e depois que o raciocínio estiver desenvolvido, todos passarão a saber como voltar para o seu estado natural, porque passou a se conhecer. Mas os que estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, por estarem vivendo sem saber quem é o pensamento, sem saber que o pensamento não foi feito para acertar. E por isso aí está se multiplicando esta infinidade de desequilíbrios entre os pensadores. O pensamento foi feito para a lapidação de todos os pensadores, e não para a recuperação de ninguém. A fase do pensamento terminou por todos viverem artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças da natureza. Em 1935 terminou a fase do 2º milênio e entrou na natureza a fase do 3º milênio, que é a fase em que todos vão passar a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é de energia e de vida eterna. Hoje a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio. E por isso muitos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem de corpos de energia, são eternos. Terceira lição do volume 342 do Histórico, página 52. Aí está o porquê desta deformação racional, o porquê ninguém tinha o direito de viver aí na matéria o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E no nosso verdadeiro estado natural, somos eternos, porque somos corpos de energia. E por estarmos fora do nosso estado natural é que ninguém tinha o direito de viver. Terceira mensagem. Com a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, depois dessa energia desmaterializada pelas 4 potências que estão tratando de desmaterializá-la, ela volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E estas 4 potências também estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Porque estamos na fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que estamos nessa classe de animal racional, por sermos de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque todos querem voltar ao seu estado natural, porque ninguém está mais suportando a vida da matéria, que cada vez fica pior. Porque a matéria de muitos que se recusam a se conhecer está indo cada vez para pior. Por aí está esta deformação racional, esta poluição racional e esta degeneração racional. E muitos que se recusam a se conhecer é porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. Outros estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, porque são verdadeiros materialistas, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distâncias, para fazer conferências em todo o universo. E é por isso que a propaganda é noite e dia, para que todos possam voltar ao seu estado natural. Depois de tomarem conhecimento do que é a cultura racional, a cultura do terceiro milênio que muitos desconheciam, e por isso a propaganda é noite e dia. Todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a propaganda tem que ser noite e dia. E todos persistentes na propaganda porque terminou a fase do animal racional, e que a natureza já vinha anunciando há muito tempo, e os anúncios da natureza eram feitos com tudo que é de matéria. Tinha princípio e tinha fim. E chegou o fim da fase do animal racional em 1935. A natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que chegou o fim da matéria. Hoje todos têm que estudar a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência, liquidação, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E esses três desequilíbrios causaram o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade, porque entrou na natureza a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Como assim, quando terminou a fase dos selvagens, os selvagens perderam o direito de viver? E a natureza tratou de destruir todos os selvagens, porque a fase dos selvagens terminou. Que quando acabam uma fase, todos perdem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disso perfeitamente. Como assim? Quando terminou as fases dos monstros perderam o direito de viver. E assim se deu com a fase dos selvagens, e agora está se dando com a fase do pensamento. Hoje toda a humanidade está na era do terceiro milênio, a era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E é por isso que ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer conferências em todo o universo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade,
até que chegou o fim da morte, porque estamos caminhando para o nosso verdadeiro estado natural. Porque o nosso verdadeiro estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional, e lá todos são eternos. E é por isso que ninguém mede despesas nem distâncias para cumprir com o dever de fazer propaganda. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, que parecia que não tinha mais fim. Para todos que viviam de aparências, aparentando que eram o que não eram. Hoje encontramos a solução da vida verdadeira e a definição dela porque passamos a nos conhecer. Hoje sabemos quem somos, sabemos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Porque passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que chegou o fim de todos deixarem de ser assim. Mas para os pensadores da vida parecia ser esta mesma, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. E por isso ninguém sabia dizer o porquê que assim eram e o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer porque existia nesse mundo de matéria, por todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, a ponto de pensar que a vida era essa mesma. Porque esqueciam da máquina do raciocínio, que é a máquina da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Temos hoje em nossas mãos a solução real da vida, porque passamos a nos conhecer e conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim, nesta classe de animal racional. Hoje conhecemos as causas da existência de tudo que existe, porque não há efeito sem causa. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos. E se não passássemos a nos conhecer, para onde iríamos? Para onde iríamos? Por estarmos ligados nessas duas energias do chão, continuávamos a viver aqui no chão, nos transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Porque a categoria de todos é de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. E da categoria de bicho racional íamos para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim. Porque estamos com a nossa situação definida, definitivamente. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz. Até que enfim passamos a saber porque éramos deformados, poluídos e degenerados. Porque não tínhamos o direito de viver por estar fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje sabemos o porquê que todos assim são e de onde somos, e de onde viemos e agora para onde vamos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje encontramos toda a nossa formação, que aí está na cultura racional, porque dessa deformação racional, e o porquê não temos o direito de viver, porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, não sabem como agradecer o racional superior da Terra. A vida hoje tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber por que assim somos, a saber de onde somos e de onde viemos e para onde vamos.
Viemos do mundo racional e agora aí está a volta de todos para o mundo racional. Hoje sabemos a causa desta deformação racional e a volta de todos para o nosso verdadeiro estado natural. Sabemos o porquê dessa deformação racional, quem foram os causadores que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje sabemos quem somos e o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. Para onde vamos? Vamos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos corpos de energia, somos eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim e como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque passamos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva e que ninguém esperava isto. Por todos viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos, porque com o desenvolvimento do raciocínio, a vida mudou de uma forma tal que todos não são mais daqueles que viviam pensando e imaginando, por estarem ligados a essas duas máquinas de lapidação. Porque o pensamento nunca foi amigo de ninguém. O pensamento não foi feito para acertar. E por isso está aí esta infinidade de desacertos no mundo inteiro, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. São duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Porque essas duas máquinas de lapidação não foram feitas para acertar, foram feitas para lapidar o pensador. E por isso hoje todos estão raciocinando e já tem muitos com raciocínio bem desenvolvido, completamente vivendo diferente dos pensadores. E por isso só falam do desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio é a razão dessa deformação racional, porque o raciocínio é o dono da vida. E por ser o dono da vida, aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que essas duas máquinas são máquinas de lapidação e que todos estão cansados de serem lapidados por elas. Hoje todos só querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu estado natural e pensando, estão ligados nessas duas energias do chão, passando a viver aí no chão, se transformando de animal racional para animal irracional por a natureza ser de transformações. E por isso na natureza tudo se transforma. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra seja um paraíso racional por todos estarem raciocinando. E por isso no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros, por estarem na categoria de bicho racional. E como vivem os bichos? Uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer mais viver fora do seu estado natural. Ninguém quer viver mais deformado, poluído e degenerado. E por isso todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural.
porque ninguém quer mais pensar nem imaginar. Porque encontraram uma solução da vida definida e definitiva. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém quer ser mais assim como era o pensador sofredor imortal. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E os que vivem desconhecidos de si mesmos não sabiam, e quando passam a saber diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional. Hoje todos estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural. Porque ninguém quer ser mais mortal, como ninguém quer ser mais condenado a sofrer e destruído pelo sofrimento. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E assim foi a vida dos deformados, poluídos e degenerados. E por serem degenerados é que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional que parecia que não tinha mais fim. Para todos que viviam desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Hoje aí está a solução da vida definida e definitiva, porque ninguém sabia dizer o porquê da vida. Ninguém sabia dizer o porquê vivia em cima desta terra. Ninguém sabia dizer porque eram destruídos pelo sofrimento. Ninguém sabia dizer porque a vida era assim como é. Ninguém sabia dizer o porquê não tinham o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que não tinham o direito de viver porque todos estavam fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria. É de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, estão fazendo tudo o que podem para raciocinar o mais depressa possível, porque sabe que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio. E a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que esta energia volte para o seu estado natural, que é a vida eterna. O estado natural de todos é de energia, de vida eterna. Todos agora querem voltar à eternidade, por isso, todos estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E todas essas filosofias diferentes umas das outras foram feitas pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos que aí estão. Porque foram feitas pelo pensamento e a imaginação. E é por isso que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E por isso o pensamento é inimigo de todos. Se qualquer pessoa tiver que fazer uma viagem e ser destruído nesta viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora o raciocínio é amigo do pensador, porque ele é o dono da vida e zela pela vida. E avisa o pensador tudo o que pode acontecer com os pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim. Chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
até que enfim chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos com o nosso passaporte nas mãos, que é o livro, para voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos vivendo com muita alegria, porque estão de posse do seu verdadeiro estado natural, sabendo como voltar para ele. Porque o estado natural é de energia de vida eterna, e não de matéria. A matéria é apenas um ser simbólico, e por isso de vida provisória e passageira. E ninguém sabia dizer o porquê disto. Pensador nenhum, nem imaginador nenhum sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, e desconhecidos de tudo. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim e como deixarmos de sermos assim. Hoje sabemos que a vida da matéria chegou ao seu fim porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje chegou na Terra a felicidade completa, de todos que pensavam e imaginavam e hoje passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, até que enfim, chegou o fim de toda a humanidade conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque há milhões de milênios que todos vinham pensando e imaginando, sem saber por que pensava e sem saber por que imaginava, por todos viverem por ter vida e desconhecerem o porquê da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Porque é raciocinando que todos poderão voltar para o seu estado natural. Hoje todos sabendo quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, porque passaram a se conhecer. E por isso sabem o porquê desta deformação racional, poluição racional e degeneração racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, e como deixarmos de ser assim, e como voltarmos ao nosso estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. O mundo hoje está de parabéns, por todos saberem como voltar para o seu estado natural e saberem o porquê estavam fora do seu verdadeiro estado natural. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, a satisfação de todos é muito grande. Saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje, aí está a definição desta deformação e poluição e degeneração. E como todos podem deixar de assim ser, por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque passaram a saber quem são, porque todos assim são e de onde vieram e para onde vão. E para onde iriam se não passassem a se conhecer. Ligados nessas duas energias do chão, continuariam a viver aí no chão. E se transformariam de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque sabem que tem 4 potências ajudando a todos a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio.
e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, são de vida eterna. Aí está como voltarem a ser eternos como sempre foram. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a lapidação da vida da matéria. E por isso quem já passou a raciocinar não quer mais pensar nem imaginar. Porque pensando e imaginando continua a viver aí no chão e se transformando de animal racional para animal irracional por a natureza ser de transformações. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o primeiro mundo, o mundo racional, e pensando continua a viver aí no chão, por estar ligado nessas duas energias aí do chão, e se transformando de animal racional para animal irracional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém está satisfeito com a vida da matéria. Porque na vida da matéria ninguém tem o direito de viver. E por isso a insatisfação é muito grande. Porque ninguém quer ser mais assim como é. Pensador, sofredor e mortal. Porque ninguém gosta de perder os seus entes queridos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: eu quero é voltar para o meu verdadeiro estado natural, porque lá eu sou eterno. Todos querem voltar para a eternidade, porque ninguém se conforma mais com esta vida da matéria, que é uma vida simbólica e passageira, porque não são daí da matéria. E por isso ninguém tem o direito de viver na matéria, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que são assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Ninguém nunca pensou em deixar de ser assim, como ninguém nunca pensou em voltar para o seu estado natural. Hoje aí está na cultura do desenvolvimento do raciocínio como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por ser simbólica é um ser passageiro. Agora, com a persistência no estudo da cultura racional, todos alcançarão a volta para o seu estado natural. Basta ter persistência na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Hoje o mundo está com um passaporte direto ao seu estado natural. E por isso todos têm que estudar a cultura racional com persistência para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é o que todos estão tratando de fazer, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. A vida da matéria passou a ser uma vida de intranquilidades, porque o pensamento divide, o raciocínio une. E tudo que divide causa discórdia, discordando uns dos outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros, porque estão na categoria de bicho racional. E como vivem os bichos, uns contra os outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros? Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem ser mais assim de matéria. Querem voltar ao seu estado natural, porque sabem que lá são eternos por serem corpos de energia de vida eterna e não de matéria. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. O natural do peixe é viver dentro d'água. Tirou ele de dentro d'água, ele perde o direito de viver. O urso que vive nos polos, nas geleiras, se trouxerem para o clima quente, ele perde o direito de viver. Assim é o esquimó que vive na toca de gelo. Se vier para um clima quente, ele perde o direito de viver. Assim é uma planta de clima frio,
Se trouxer para um clima quente, a planta perde o direito de viver. E assim é tudo. Fora do seu estado natural, perde o direito de viver. Como o estado natural de todos os seres humanos é de energia de vida eterna. E por estar fora do seu estado natural, perderam o direito de viver. E assim é tudo na vida. Fora do seu estado natural, perde o direito de viver. O natural de todos é de energia de vida eterna e não de matéria. E aí está toda a solução para voltarem à vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber como podemos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Por estarmos fora do nosso estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. E isso, qualquer vegetal fora do seu estado natural perde o direito de viver. Uma planta da Sibéria trazida para um clima quente, ela perde o direito de viver. E é por isso que todos que passaram a se conhecer não perdem tempo em fazer propaganda noite e dia e noite, porque querem que toda a humanidade passe a se conhecer. E por isso não mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas. Nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para ir fazer conferência para que todos passem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo, porque todos querem que todos passem a se conhecer para saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. É de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para levar esse conhecimento da cultura racional aos que estão vivendo o desconhecido de si mesmos. Por estarem fanatizados por esta infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e outros fanatizados pelas suas ideias, pelos seus pensamentos e pelos seus idealismos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade, temos que cumprir com o dever de fazer propaganda para poder salvar essa humanidade que não sabe por que pensa, não sabe por que imagina. Não sabe quem é o pensamento, não sabe quem é a imaginação e não sabe quem é o raciocínio, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, pensando que são o que não são, vivendo nesta contradição uns contra os outros por estarem na categoria de bicho racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim, e como deixarmos de ser assim e voltarmos ao nosso estado natural. O nosso estado natural tudo é e a matéria nada é. E por a matéria nada ser, tudo que é de matéria termina em nada. Porque somos feitos por essas duas energias do chão elétrico e magnética, transformada em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética, porque a natureza é de transformações. E por isso nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma forma para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim e passamos a saber como deixarmos de ser assim. Sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. O estado natural é eterno e a matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. E por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, é que ninguém tem o direito de viver aqui na Terra, os seres de matéria. Os seres de matéria são mortais, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para voltar ao seu estado natural.
porque ninguém está aguentando mais a lapidação aqui na matéria, feita por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, de voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia todos são eternos. Hoje ninguém quer ser mais assim como é, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural e por isso estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para poder voltar ao seu estado natural. E por isso ninguém hoje quer pensar nem imaginar, todos hoje querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu estado natural. E pensando, ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão e se transformando por a natureza ser de transformações da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer, muitos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, que a natureza já vinha anunciando há milhões de milênios o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E assim sempre a natureza anunciou o fim da classe do animal racional. E por isso hoje todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e passaram a saber como voltar para ele. Como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia. E por ser energia, todos têm vida eterna. Ninguém quer mais saber da matéria. Por a matéria ser um ser simbólico, por ser simbólico, de vida provisória e passageira. Aparentemente parece tudo ser e verdadeiramente, é porque termina em nada sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer. Esta é a coisa mais triste da vida. Existir em cima desta terra sem saber dizer o porquê existe. Viver sem saber dizer porquê vive. Sem saber dizer o porquê que assim é, por estar vivendo completamente desconhecido de si mesmo. E a causa de tudo que existe. Ninguém sabia dizer antes de ser sol o que era. Ninguém sabia dizer antes de ser lua o que era. Ninguém sabia dizer antes de ser estrelas o que era. Por todos estarem vivendo sem se conhecer. Ninguém sabia dizer antes de ser água o que era. Ninguém sabia dizer antes de ser terra o que era. Ninguém sabia dizer antes de ser vegetal o que era. Ninguém sabia dizer antes de ser animal racional e animal irracional o que era. Por todos estarem vivendo desconhecido de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo parece que sabe muito e não sabe nada. Por isso não sabe dizer o porquê desse nada e o porquê tudo e todos terminam em nada. Por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. E desconhecido de tudo que existe e a causa da existência de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí está o fim da matéria, provado e comprovado, com base, com lógica, e com infinidade de provas e comprovações, que só encontramos isto na cultura mais elevada da humanidade, que é a cultura racional, para a recuperação de toda a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O nosso verdadeiro estado natural, provado e comprovado, com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e de comprovações. Até que enfim passamos a saber como deixarmos de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. No nosso verdadeiro estado natural somos eternos, porque somos corpos de energia de vida eterna. E fora do nosso verdadeiro estado natural, nós não temos o direito de viver. Adotamos esta vida de aparências por estarmos vivendo desconhecido de nós mesmos.
Hoje sabemos o porquê desta deformação e sabemos como podemos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 343 do Histórico.